Estoicismo e superação de vícios, enfrentando dependência com resiliência. Bem-vindos ao canal Despertar Reflexões. Hoje vamos explorar como o estoicismo pode nos ajudar a superar vícios e dependências, promovendo resiliência e força interior. Os ensinamentos dos filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio oferecem uma perspectiva poderosa e prática para enfrentar e superar os desafios das dependências. Introdução. Vícios e dependências são problemas que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo, causando uma gama de sofrimentos físicos, emocionais e sociais. Eles podem se manifestar de várias formas, desde substâncias como álcool e drogas, até comportamentos compulsivos como jogos de azar, alimentação descontrolada e uso excessivo de tecnologia. A luta contra essas forças pode parecer insuperável, levando muitas pessoas a sentirem-se impotentes e incapazes de realizar seu potencial pleno. Nesse contexto, o estoicismo surge como uma abordagem poderosa e prática para lidar com esses desafios. O estoicismo é uma filosofia antiga que enfatiza o autodomínio, a virtude e a resiliência. Desenvolvida na Grécia Antiga e popularizada em Roma, esta escola de pensamento tem como objetivo principal ensinar as pessoas a viverem de acordo com a razão e a natureza, mantendo a tranquilidade da mente e o controle sobre as emoções. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio deixaram um legado de ensinamentos que podem ser extremamente úteis na luta contra vícios e dependências. Uma das ideias centrais do estoicismo é que a verdadeira felicidade e liberdade vem de dentro e não das circunstâncias externas. Os estoicos acreditavam que, ao cultivar uma mente forte e virtuosa, podemos enfrentar qualquer adversidade com coragem e serenidade. Esse foco no autodomínio é particularmente relevante quando se trata de superar vícios, pois muitos desses comportamentos compulsivos nascem da falta de controle sobre nossas próprias emoções e desejos. Outro pilar do estoicismo é a resiliência, ou seja, a capacidade de se recuperar rapidamente das dificuldades. A vida é cheia de desafios e obstáculos, mas os estoicos nos ensinam que esses momentos difíceis são oportunidades para desenvolver nossa força interior. Ao aplicar os princípios estoicos, podemos aprender a ver os vícios não apenas como obstáculos, mas como chances de crescimento pessoal e transformação. Neste vídeo, vamos explorar em profundidade como os ensinamentos estoicos podem ser aplicados de forma prática para enfrentar e superar vícios. Vamos discutir estratégias concretas baseadas nos escritos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, e como essas lições antigas podem ser adaptadas aos desafios modernos. Abordaremos temas como o autodomínio, a importância de focar no que está sob nosso controle, a prática da reflexão diária e a aceitação da impermanência. Além disso, examinaremos como a construção de uma rede de apoio pode complementar os esforços individuais, alinhando-se à filosofia estoica de valorização das relações humanas e da comunidade. Entendendo os vícios sob a perspectiva estoica, os estoicos acreditavam firmemente que a verdadeira felicidade não é encontrada nas circunstâncias externas, mas na virtude e no domínio sobre nossos desejos e emoções. Este ponto de vista é crucial para entender como o estoicismo pode ajudar na superação de vícios. A filosofia estoica sugere que muitas vezes os vícios surgem como uma resposta às nossas percepções e crenças equivocadas. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, disse: "Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas." Essa afirmação sublinha a ideia de que a nossa resposta emocional às situações é moldada por nossa interpretação dos eventos, e não pelos eventos em si.
Aplicado ao contexto dos vícios, isso significa que a dependência frequentemente nasce de uma tentativa de lidar com percepções distorcidas ou crenças internas errôneas sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Por exemplo, uma pessoa pode recorrer ao álcool para lidar com sentimentos de inadequação ou estresse, acreditando que a substância oferece uma fuga ou alívio. Os vícios, então, são vistos como soluções temporárias e prejudiciais para problemas mais profundos relacionados às nossas percepções e atitudes. Os estoicos nos ensinam que, ao mudar nossa perspectiva e trabalhar para desenvolver uma mente forte e virtuosa, podemos começar a libertar-nos dos grilhões da dependência. Este processo começa com a autopercepção e a reflexão, habilidades altamente valorizadas na filosofia estoica. Precisamos examinar honestamente nossas vidas e identificar as crenças que nos levam a comportamentos viciosos. A prática da dicotomia do controle, um conceito estoico central, pode ser particularmente útil aqui. Os estoicos enfatizam a importância de focar no que está sob nosso controle e aceitar o que não está. Quando aplicamos essa ideia à luta contra o vício, começamos a perceber que, embora não possamos controlar os gatilhos externos ou certas circunstâncias, temos o poder de controlar nossas reações e escolhas. Em vez de buscar uma solução fácil em um vício, podemos aprender a lidar com nossas emoções e desafios de maneira saudável e racional. Além disso, a resiliência estoica nos ensina a ver os desafios, incluindo a luta contra os vícios, como oportunidades para crescimento pessoal. Em vez de ver a dependência como uma falha insuperável, podemos enxergá-la como uma oportunidade para fortalecer nossa virtude e desenvolver uma maior autocompreensão e controle. Os estoicos acreditam que, enfrentando e superando nossas fraquezas, nos tornamos pessoas mais fortes e mais virtuosas. Para implementar essas mudanças de perspectiva, podemos adotar práticas estoicas diárias, como a meditação e a reflexão. Sêneca, outro grande filósofo estoico, recomendava a prática diária de revisar nossas ações e pensamentos, o que nos ajuda a manter o foco na virtude e identificar áreas onde podemos melhorar. Ao dedicar tempo para refletir sobre nossas escolhas e suas motivações, podemos começar a desmontar as crenças que sustentam nossos vícios e substituí-las por princípios mais saudáveis e racionais. Em resumo, os vícios são muitas vezes o resultado de percepções distorcidas e crenças equivocadas. O estoicismo oferece ferramentas poderosas para mudar essas percepções e fortalecer a mente, ajudando-nos a superar as dependências e encontrar a verdadeira felicidade na virtude e no autodomínio. Ao adotar uma perspectiva estoica, podemos começar a ver nossos desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para crescimento e transformação pessoal. Identificando e enfrentando as causas. O primeiro passo para superar um vício é identificar suas causas subjacentes. Esses fatores podem ser emocionais, psicológicos ou até sociais, e é crucial abordá-los de maneira honesta e corajosa. O estoicismo nos ensina a examinar nossas vidas profundamente, sem medo de encarar verdades desconfortáveis. Marco Aurélio, em suas Meditações, afirmou: "A alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos." Esta frase enfatiza a importância de nossos pensamentos e percepções na formação de nossa realidade e, consequentemente, em nossos comportamentos. Para aplicar essa filosofia na superação de vícios, começamos com a introspecção. Devemos refletir sobre as razões que nos levam a buscar alívio em comportamentos prejudiciais. Pode ser uma forma de lidar com o estresse, a ansiedade, a depressão ou a solidão. Identificar esses gatilhos é fundamental para desenvolver estratégias de enfrentamento mais saudáveis. Uma vez que as causas subjacentes são identificadas,
O próximo passo é enfrentá-las de frente, utilizando os princípios estoicos. A prática regular de autoexame, como sugerido por Sêneca, pode ser extremamente útil. Sêneca recomendava reservar um tempo todos os dias para refletir sobre nossas ações e pensamentos, o que nos permite identificar padrões de comportamento que contribuem para nossos vícios. Esta prática nos ajuda a entender melhor nossas motivações e a encontrar maneiras mais construtivas de responder aos desafios que enfrentamos. Os estoicos também nos ensinam a cultivar pensamentos que nos fortaleçam e empoderem. Em vez de sermos dominados por desejos destrutivos, devemos nutrir pensamentos de autodomínio e virtude. Epicteto aconselha que devemos focar no que está sob nosso controle e aceitar serenamente o que não está. Ao internalizar essa lição, podemos começar a responder aos nossos desejos de maneira mais racional e controlada. Para enfrentar os vícios, é útil substituir os comportamentos prejudiciais por atividades que promovam o bem-estar e a virtude. Isso pode incluir práticas como a meditação, a leitura de textos filosóficos, o exercício físico e o cultivo de relacionamentos saudáveis. Essas atividades não apenas ajudam a desviar o foco dos desejos destrutivos, mas também fortalecem a mente e o corpo, promovendo uma sensação geral de bem-estar. O apoio social é outro fator importante a considerar. Os estoicos valorizavam a comunidade e a conexão com os outros como parte do bem viver. Buscar apoio de amigos, familiares ou grupos de suporte pode ser extremamente benéfico. Compartilhar nossas lutas e sucessos com outros pode fornecer encorajamento e motivação adicionais, tornando o processo de superação de vícios mais manejável. Finalmente, é crucial praticar a compaixão consigo mesmo durante esse processo. A mudança não acontece da noite para o dia e é provável que haja recaídas e momentos de fraqueza. Os estoicos nos ensinam a não sermos excessivamente duros conosco, mas a usar cada falha como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Em vez de nos culparmos, devemos nos reerguer e continuar nosso caminho com determinação renovada. Em resumo, identificar e enfrentar as causas subjacentes dos vícios é um passo crucial na jornada de recuperação. O estoicismo oferece ferramentas valiosas para essa tarefa, incluindo a introspeção honesta, a prática do autodomínio e o cultivo de pensamentos fortalecedores. Com paciência e perseverança, podemos superar os vícios e viver uma vida mais virtuosa e realizada. Praticando o autodomínio, um dos princípios centrais do estoicismo é o autodomínio. Epicteto nos lembra que nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Este conceito enfatiza a importância de desenvolver a capacidade de resistir às tentações e controlar nossos impulsos, essencial para superar vícios e dependências. Autoconhecimento e autoobservação. O primeiro passo para praticar o autodomínio é o autoconhecimento. Devemos nos tornar observadores de nossos próprios comportamentos e reações, identificando padrões que nos levam a ceder às tentações. A autoobservação envolve monitorar nossos pensamentos e emoções ao longo do dia, reconhecendo quando somos mais vulneráveis e quais situações ou sentimentos desencadeiam nossos vícios. Manter um diário pode ser extremamente útil nessa prática. Ao registrar nossos pensamentos, sentimentos e ações diárias, podemos identificar padrões de comportamento e áreas onde precisamos trabalhar mais. Meditação e reflexão diária. A meditação é uma prática recomendada pelos estoicos para desenvolver o autodomínio. Meditar regularmente nos ajuda a acalmar a mente e a focar no presente, reduzindo a influência de desejos e impulsos momentâneos. A meditação também nos permite refletir sobre nossos valores e objetivos, reforçando nossa determinação em seguir o caminho da virtude.
A reflexão diária, como sugerida por Marco Aurélio em suas Meditações, é outra ferramenta poderosa. Reservar um tempo todas as noites para revisitar as ações do dia, avaliar o que foi feito corretamente e o que poderia ser melhorado, fortalece nosso compromisso com o autodomínio e nos prepara melhor para os desafios futuros. Desafios e exercícios práticos. Os estoicos também recomendam a prática de exercícios mentais e desafios voluntários para fortalecer a resistência às tentações. Isso pode incluir a prática da frugalidade, abstendo-se de prazeres excessivos ou desnecessários para fortalecer a vontade. Sêneca sugeria que devemos nos acostumar a enfrentar dificuldades deliberadamente, como forma de preparar a mente e o corpo para as adversidades reais. Por exemplo, podemos decidir passar um dia sem acesso às redes sociais ou sem consumir alimentos ou bebidas que nos proporcionam prazer imediato, mas não são essenciais. Praticar o autodomínio é um processo contínuo que requer revisão e ajuste constantes. Devemos estar atentos aos nossos progressos e às áreas que ainda precisam de desenvolvimento. O estoicismo nos ensina a ser gentis e pacientes conosco mesmos durante essa jornada. Cada pequena vitória deve ser celebrada e cada recaída deve ser vista como uma oportunidade de aprendizado, não como um fracasso. Ajustar nossas estratégias com base nas lições aprendidas ao longo do caminho nos ajuda a avançar de maneira mais eficaz. Comunidade e apoio. Embora o autodomínio seja uma jornada pessoal, o apoio de uma comunidade pode ser inestimável. Compartilhar nossos desafios e sucessos com amigos, familiares ou grupos de apoio pode fornecer encorajamento e responsabilidade. Discutir nossas práticas estoicas e aprender com as experiências dos outros nos ajuda a manter o foco e a motivação. A comunidade pode nos ajudar a ver nossos pontos cegos e nos oferecer conselhos e suporte valiosos. Conclusão: praticar o autodomínio, segundo os ensinamentos estoicos, é fundamental para superar vícios e dependências. Através do autoconhecimento, meditação, reflexão diária, desafios voluntários, revisão constante e apoio comunitário, podemos desenvolver a capacidade de resistir às tentações e controlar nossos impulsos. Este processo nos aproxima de uma vida mais virtuosa e livre, alinhada com os princípios estoicos de autodomínio e resiliência. Aceitação e serenidade. Os estoicos também enfatizam a importância da aceitação e da serenidade como pilares para superar vícios e dependências. Enfrentar um vício pode ser um processo longo e árduo, repleto de altos e baixos. Nesse contexto, a aceitação não significa resignação ou passividade, mas sim um reconhecimento honesto da realidade e uma disposição para trabalhar com ela. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Esta citação nos incentiva a viver plenamente no presente, aceitando nossos erros e aprendendo com eles. Aceitação das falhas. A aceitação das falhas é um passo crucial no processo de superação de vícios. Todos nós cometemos erros, e é essencial entender que essas falhas fazem parte do processo de aprendizado e crescimento. Em vez de se sentir desencorajado ou envergonhado por recaídas, os estoicos nos aconselham a ver essas experiências como oportunidades para refletir, ajustar e melhorar. Quando aceitamos nossas falhas com compaixão e entendimento, evitamos o ciclo destrutivo de culpa e autocrítica, que muitas vezes pode levar à desistência. Praticar a serenidade. A serenidade é a habilidade de manter a calma e o equilíbrio emocional diante das dificuldades. Os estoicos praticavam a serenidade através do cultivo de uma mente tranquila e equilibrada, indiferente às perturbações externas. Isso é especialmente útil ao lidar com os desafios de superar um vício.
Praticar a serenidade envolve técnicas como a meditação e a respiração profunda, que ajudam a acalmar a mente e a reduzir o estresse. Além disso, a reflexão sobre a transitoriedade dos eventos e a impermanência das emoções pode fortalecer nossa capacidade de enfrentar crises com tranquilidade, vivendo plenamente no presente. Viver no presente é um princípio estoico que nos ensina a focar no agora, sem nos prender ao passado ou nos preocupar excessivamente com o futuro. Este foco no presente nos permite lidar de maneira mais eficaz com os desafios imediatos, incluindo os impulsos e desejos associados aos vícios. A prática de mindfulness, ou atenção plena, é uma ferramenta poderosa para desenvolver essa habilidade. Ao estar plenamente presente em cada momento, conseguimos perceber nossos pensamentos e sentimentos sem sermos dominados por eles, permitindo-nos fazer escolhas mais conscientes e saudáveis. Aprendizado contínuo. Cada dia é uma oportunidade para aprender e crescer. Ao enfrentar nossos vícios com aceitação e serenidade, podemos transformar cada desafio em uma lição valiosa. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro progresso vem da persistência e da resiliência. Ao refletir sobre nossas ações diárias e buscar continuamente formas de melhorar, desenvolvemos uma mentalidade de crescimento que nos ajuda a superar os obstáculos mais difíceis. Resiliência nas adversidades. A aceitação e a serenidade nos equipam com a resiliência necessária para lidar com as adversidades. A resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente das dificuldades, uma qualidade fundamental para quem está superando um vício. Esta resiliência é fortalecida pela prática constante da aceitação das falhas e pela manutenção da serenidade em tempos de crise. Ao cultivar a resiliência, tornamo-nos mais capazes de enfrentar e superar os desafios, mantendo nossa determinação e foco no caminho da recuperação. Conclusão: aceitação e serenidade são componentes essenciais na jornada estoica de superação de vícios. Ao aceitar nossas falhas com compaixão e praticar a serenidade diante das dificuldades, podemos enfrentar os desafios com uma mente tranquila e equilibrada. Vivendo plenamente no presente e aproveitando cada dia como uma oportunidade de aprendizado, fortalecemos nossa resiliência e nos aproximamos de uma vida virtuosa e livre de dependências. Os ensinamentos estoicos nos oferecem um caminho poderoso para a recuperação e o autodomínio, guiando-nos com sabedoria e coragem em cada passo da jornada. Foco no controle interno. Os estoicos fazem uma distinção clara entre o que está sob nosso controle e o que não está. Esta distinção é crucial na superação de vícios, pois nos ajuda a direcionar nossos esforços e energias de maneira mais eficaz. O foco no controle interno, nossos pensamentos, atitudes e ações, nos dá um poder incomparável e uma liberdade profunda. Como Epicteto aconselha, faça uso apenas daquilo que está ao seu alcance e contente-se com isso. Ao internalizar essa filosofia, podemos reduzir significativamente o impacto dos fatores externos e fortalecer nossa resiliência. Vamos explorar mais profundamente como o foco no controle interno pode ser aplicado na luta contra os vícios. Identificação do controle interno. A primeira etapa é identificar claramente o que está sob nosso controle. Isso inclui nossos pensamentos, nossas respostas emocionais, nossas decisões e nossas ações. Muitas vezes, o vício surge da tentativa de controlar ou fugir de algo que está fora do nosso alcance. Por exemplo, uma pessoa pode recorrer ao álcool ou às drogas para lidar com o estresse causado por fatores externos, como pressões no trabalho ou conflitos familiares. No entanto, ao focar no controle interno, podemos escolher maneiras saudáveis de lidar com o estresse, como a meditação, o exercício físico ou a busca de apoio emocional.
Reestruturação dos pensamentos. A reestruturação dos pensamentos é uma técnica essencial para manter o foco no controle interno. Nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções e comportamentos. Ao identificar e desafiar pensamentos negativos ou automáticos que incentivam o vício, podemos substituí-los por pensamentos racionais e positivos. Por exemplo, ao invés de pensar, "eu nunca vou conseguir superar este vício", podemos adotar o pensamento, "eu tenho o poder de controlar minhas ações e tomar decisões saudáveis". Este processo de reestruturação mental nos ajuda a desenvolver uma mentalidade mais resiliente e focada no autodomínio. Cultivo de atitudes positivas. Cultivar atitudes positivas é outro aspecto do foco no controle interno. Os estoicos nos ensinam a desenvolver virtudes como coragem, sabedoria, justiça e temperança. Essas atitudes nos ajudam a enfrentar os desafios da vida, incluindo os vícios, com uma perspectiva fortalecedora. A atitude positiva de gratidão, por exemplo, pode nos ajudar a apreciar as pequenas vitórias no caminho da recuperação, em vez de nos concentrarmos apenas nas dificuldades. Celebrar cada passo positivo fortalece nosso compromisso com a mudança e nos motiva a continuar avançando. Tomada de decisões conscientes. A tomada de decisões conscientes é fundamental para manter o controle sobre nossas ações. Em vez de agir impulsivamente, devemos pausar e refletir sobre as consequências de nossas escolhas. Os estoicos sugerem a prática da visualização negativa, onde imaginamos os possíveis resultados negativos de nossas ações impulsivas. Isso nos ajuda a tomar decisões mais informadas e alinhadas com nossos valores e objetivos de longo prazo. Por exemplo, ao sentir a tentação de ceder a um vício, podemos visualizar o impacto negativo dessa escolha em nossa saúde e bem-estar, reforçando a decisão de resistir. Fortalecimento da resiliência. Focar no controle interno fortalece nossa resiliência, a capacidade de enfrentar e superar adversidades. Resiliência não é apenas sobre resistir, mas também sobre se adaptar e crescer diante dos desafios. Cada vez que escolhemos controlar nossos pensamentos e ações, construímos um alicerce mais sólido de força interna. Este fortalecimento contínuo nos prepara melhor para enfrentar futuras tentações e obstáculos, criando um ciclo positivo de autodomínio e progresso. Prática diária. A prática diária do foco no controle interno é vital. Os estoicos acreditam na importância da repetição e do hábito. Assim, devemos diariamente refletir sobre nossas ações, avaliar nosso progresso e ajustar nossas estratégias. Manter um diário de gratidão, realizar meditações matinais e revisar nossos objetivos à noite são práticas que podem solidificar nosso compromisso com o controle interno. Com o tempo, essas práticas se tornam uma parte integral de nossa vida, facilitando a manutenção de um estilo de vida saudável e livre de vícios. Conclusão: o foco no controle interno é uma ferramenta poderosa na superação de vícios. Ao concentrar nossas energias no que podemos controlar, nossos pensamentos, atitudes e ações, adquirimos poder e liberdade. Esta abordagem nos permite reduzir o impacto dos fatores externos, fortalecer nossa resiliência e promover um crescimento contínuo. Inspirados pelos ensinamentos de Epicteto e outros filósofos estoicos, podemos encontrar a força interior necessária para superar os desafios e viver uma vida virtuosa e equilibrada, construindo uma rede de apoio. Embora o estoicismo enfatize a força interior e o autodomínio, ele também reconhece a importância da comunidade e do apoio mútuo. Na jornada para superar um vício, a construção de uma rede de apoio é essencial. Compartilhar nossos desafios e buscar apoio não só fortalece nossa resolução, mas também proporciona a motivação e a orientação necessárias
para continuar avançando. Vamos explorar como os ensinamentos estoicos sobre comunidade e amizade podem ser aplicados ao processo de recuperação de um vício. A importância da comunidade. Os estoicos acreditavam que o ser humano é um ser social por natureza. Sêneca, por exemplo, enfatizou que a amizade e a comunidade são partes essenciais de uma vida virtuosa. Ele dizia: vivemos para os outros, portanto vivemos para nós mesmos. A ideia é que ao ajudarmos os outros, estamos também ajudando a nós mesmos. A recuperação de um vício pode ser uma jornada solitária e desafiadora, mas contar com o apoio de uma comunidade pode tornar essa jornada mais suportável e eficaz. Compartilhar nossos desafios. Compartilhar nossos desafios com outros que estão passando por experiências semelhantes pode criar um senso de pertencimento e compreensão. Grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, fornecem um ambiente seguro onde as pessoas podem compartilhar suas histórias e receber apoio sem julgamento. Esses grupos funcionam sob o princípio de que ninguém precisa enfrentar seus problemas sozinho. Ao compartilhar nossas dificuldades, encontramos força na vulnerabilidade e encorajamento na solidariedade. Encontrar mentores e modelos. Ter um mentor ou um modelo de comportamento pode ser extremamente benéfico na superação de vícios. Um mentor pode oferecer conselhos práticos, compartilhar suas próprias experiências de recuperação e fornecer um exemplo inspirador de que a recuperação é possível. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, também tinham mentores e aprendizes. Marco Aurélio, por exemplo, foi fortemente influenciado por Epicteto e outros filósofos. Seguindo esse exemplo, podemos procurar mentores que nos ajudem a navegar pelas dificuldades e a manter nosso foco nos objetivos de longo prazo. Desenvolver relações positivas. Desenvolver e manter relações positivas é uma prática crucial. Os amigos e familiares que realmente se importam conosco podem oferecer um apoio valioso durante a recuperação. No entanto, é importante escolher cuidadosamente com quem nos cercamos. Os estoicos acreditavam na influência poderosa das companhias que mantemos. Como Epicteto observou, as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. Estar rodeado de pessoas que nos apoiam e incentivam nossos esforços de recuperação pode fortalecer nossa determinação e nos manter no caminho certo. A importância do diálogo aberto. Manter um diálogo aberto e honesto com nossa rede de apoio é essencial. Ser franco sobre nossas lutas e progressos permite que aqueles ao nosso redor compreendam melhor nossas necessidades e nos ofereçam o suporte adequado. Além disso, o diálogo aberto ajuda a construir confiança e empatia, criando um ambiente de apoio mútuo. Esta prática ressoa com os ensinamentos estoicos sobre comunicação e transparência, promovendo um senso de comunidade mais forte e coeso. Participar de atividades conjuntas. Participar de atividades conjuntas com nossa rede de apoio pode ser extremamente benéfico. Essas atividades podem incluir reuniões regulares, exercícios físicos, projetos comunitários ou qualquer outra atividade que promova bem-estar e camaradagem. Os estoicos valorizavam a ação coletiva e acreditavam que o engajamento em atividades comunitárias poderia fortalecer o espírito e promover a virtude. Essas atividades não só nos mantêm ocupados de maneira positiva, mas também reforçam o sentimento de pertencimento e propósito. A prática da empatia. A prática da empatia é fundamental na construção de uma rede de apoio eficaz. Compreender e compartilhar os sentimentos dos outros nos ajuda a oferecer um apoio mais significativo e a receber apoio de forma mais eficaz. Os estoicos ensinavam a importância de se colocar no lugar do outro, promovendo a compreensão mútua e o respeito. Ao praticar a empatia, criamos um ambiente de apoio mais compassivo e solidário, essencial para a recuperação de vícios.
Conclusão: construir uma rede de apoio sólida é uma parte crucial da superação de vícios. Embora o estoicismo enfatize a força interior, ele também valoriza profundamente a comunidade e a amizade. Compartilhar nossos desafios, encontrar mentores, desenvolver relações positivas, manter um diálogo aberto, participar de atividades conjuntas e praticar a empatia são passos essenciais para fortalecer nossa rede de apoio. Ao aplicar esses princípios estoicos, podemos enfrentar nossos vícios com maior resiliência e determinação, sabendo que não estamos sozinhos nessa jornada. Conclusão final: superar um vício é uma jornada complexa e desafiadora, mas os princípios do estoicismo oferecem um guia valioso. Através da prática do autodomínio, da aceitação, do foco no controle interno e do apoio comunitário, podemos desenvolver a resiliência necessária para vencer a dependência. O autodomínio nos ensina a resistir às tentações e a manter o controle sobre nossas ações e emoções. A aceitação nos ajuda a reconhecer nossas falhas sem nos rendermos a elas, permitindo-nos aprender e crescer a partir de nossos erros. Focar no controle interno nos capacita a lidar com as adversidades de maneira eficaz, concentrando nossos esforços no que podemos mudar e influenciar. O apoio comunitário, por sua vez, nos fornece a força e o encorajamento necessários para continuar avançando, mostrando-nos que não estamos sozinhos em nossa luta. Os ensinamentos estoicos, como os de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, nos lembram constantemente da importância de cultivar uma mentalidade virtuosa e resiliente. Como disse Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que, ao alimentar pensamentos positivos e construtivos, podemos transformar nossa realidade e encontrar a força para superar qualquer desafio. Ao enfrentar a dependência, é crucial acreditar na própria capacidade de mudança. A jornada pode ser longa e cheia de obstáculos, mas cada passo em direção à recuperação é uma vitória. A resiliência, uma qualidade central do estoicismo, nos ensina a perseverar mesmo diante das dificuldades, mantendo sempre a esperança e a determinação. Portanto, ao aplicar os princípios estoicos em sua vida, você pode desenvolver a força interior necessária para superar os vícios. Pratique o autodomínio, aceite suas imperfeições, concentre-se no que está ao seu alcance e busque apoio na comunidade. Lembre-se de que a verdadeira transformação começa na mente e que, ao cultivar pensamentos virtuosos, você pode mudar seu destino. Acredite em si mesmo, siga em frente com determinação e saiba que, com resiliência e perseverança, é possível vencer qualquer dependência. Agradecemos por assistir a este vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Despertar Reflexões para mais vídeos inspiradores. Juntos, podemos continuar explorando caminhos para uma vida mais plena e virtuosa. Até a próxima!